Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Quem está aqui hoje apresentando sou eu, Guilherme, e o nosso convidado é o Juan Matheus, psicólogo, segunda vez dele aqui no canal. E, inclusive, já ressaltando, os contatos dele estarão na descrição para os que estiverem precisando de psicólogo, tiverem interesse em conversar, enfim. Pois bem, o assunto desse podcast será os vícios e a psicologia. O Juan, ele trabalha já como psicólogo há alguns anos e ele adere aí à dita psicologia tomista, né? Que é uma expressão gera um pouco de confusão. Juan, pode ficar à vontade de se apresentar, falar mais da sua área de atuação. Olá a todos, saudações aos ouvintes. Primeiro, agradeço a Guilherme e ao podcast pela oportunidade de participar do episódio. O meu nome é Juan Matheus, como disse Guilherme. Eu sou um psicólogo que procura sustentar a sua prática nos princípios filosóficos de Aristóteles e Santo Tomás, sem excluir nenhuma descoberta de quem quer que seja, mesmo recente, mas desde que não contradiga a filosofia de Santo Tomás por princípio. Antes de entrar propriamente no tema desta exposição, eu preciso fazer uma pequena introdução. É uma coisa que eu já falei no outro episódio do TED Talk de que eu participei, mas, no entanto, eu não quero que este episódio suponha o conhecimento do outro. Melhor que sejam independentes. Também porque a qualidade do meu microfone no outro não estava muito boa. Então, eu vou repetir resumidamente. Pois bem, o que costumamos chamar psicologia modernamente não é muito bem psicologia. Estranho, mas é assim. A psicologia terapêutica não é psicologia, mas é uma certa ciência prática, uma certa prática que se serve de um conjunto de diversas ciências. É algo que tem diversos níveis epistemológicos, como diz Martin Echavarria. Então, essa psicologia, em sentido moderno, se ordena uma aplicação. Então, para fazer a psicoterapia, um psicólogo reúne conhecimentos, por exemplo, sobre a fisiologia humana para os psicodiagnósticos, ou para certas práticas que não são medicamentosas, mas que têm por fim certas alterações corporais que facilitam a aquisição de um hábito ou a mudança de uma conduta. Também reúne conhecimento sobre a própria psicologia clássica, no sentido original do termo. Já explicarei qual é esse sentido. E reúne conhecimentos, especialmente sobre a ética, que determina o modo de agir virtuosamente, a norma de comportamento, da bondade ou da maldade dos atos, e assim por diante. O psicólogo precisa saber esses princípios para interpretar corretamente a condição do paciente e para obter as balizas éticas de sua prática. Então, a psicologia, no sentido original, clássico e mais correto, é o estudo da alma, de suas potências, de seus apetites, etc. É uma disciplina teórica, não implica uma psicoterapia. É apenas um dos conhecimentos, como eu disse, de que um psicólogo se utiliza para aplicação terapêutica, para o trabalho da psicologia no sentido moderno da palavra. É um dos conhecimentos, mas não é o único. Eu gosto de fazer a seguinte ilustração. Quando um psicólogo indica um exercício que visa alterar uma conduta que ele considerou desordenada, ele está utilizando a ética para a consideração da conduta. Para a consideração da conduta desordenada e da conduta ordenada contrária. Quando ele aplica uma técnica como a desensibilização sistemática, que é um método de exposição gradual aplicado, por exemplo, às fobias, ele está utilizando um conhecimento, poderia chamar médico, porque ele visa o condicionamento, que é algo de nível mais corporal, cerebral. Lembremos que o cérebro faz parte do corpo. Quando ele utiliza o conhecimento da alma, dos seus apetites, das suas faculdades,
a fim de educar o paciente sobre a vida psíquica, ele estava utilizando conhecimentos da psicologia. Então, são diversos níveis epistemológicos. Ainda há outros, né? Então, não é só psicologia, mas um conjunto de conhecimentos aplicados de acordo com as regras da ética. Então, a psicologia terapêutica seria melhor chamada ética do que psicologia. Bem, mas é claro que podemos chamar psicologia, já que é o uso convencional. Assim como a música erudita pode ser chamada clássica impropriamente, assim também a psicologia moderna pode ser chamada psicologia impropriamente. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem, então podemos começar daqui, o tema da exposição. Bem, a psicologia, no sentido clássico, como disse, é o estudo da alma. E é uma lição da psicologia, por exemplo, que a alma tem certas faculdades superiores, a inteligência e a vontade. Ou seja, que a alma humana, ao contrário da alma dos brutos, é uma alma intelectiva. E a inteligência também pode ser chamada intelecto, ou mente, ou razão, ou espírito. Tudo isso por ângulos distintos, mas são todos a mesma coisa. Poucos autores modernos da psicologia se aproximam dessa noção. Dos que se aproximam, o mais famoso dele é Viktor Frankl, que também tem os seus problemas, mas tem esse mérito. Então, se a mente, ou inteligência, ou intelecto, ou espírito, é a faculdade superior da alma humana, e a alma humana subsiste à morte do corpo, ou seja, é imaterial, justamente por ser intelectiva, como sabemos pela lição da filosofia, poderia haver doenças mentais, no sentido mais restrito da palavra doença, não, porque a mente não se danifica, não se deteriora, não se corrompe em sua imaterialidade. O que se corrompe é o corpo. Então, o que normalmente as pessoas costumam chamar doença mental é mental apenas per accident, acidentalmente. Porque hoje em dia se usa o mesmo termo univocamente, tanto para distúrbios de raiz endógena, fisiológica, quanto para desordens de raiz noógena, animal, da alma. A esquizofrenia, por exemplo, ou o transtorno bipolar, ou a depressão endógena, são transtornos mentais per accidens, porque a raiz deles é fundamentalmente corporal, cerebral. Que a mente, a alma, o espírito, o intelecto seja afetado nesses transtornos é um efeito da causa fundamental corporal. Ou seja, você aí está distinguindo, né, a questão da alma e do corpo, né? A alma é incorruptível, logo não tem como ter propriamente a doença, mas pela ligação íntima que há no homem entre alma e corpo, existe como que uma doença, entre aspas, na alma, provocada por um defeito no corpo, né? Essa é a ideia. Por aí, eu já explicarei melhor. Então, o psicólogo trata da depressão, do transtorno bipolar e qualquer outro transtorno, mas principalmente na medida em que esses transtornos afetam a vida psíquica, e não principalmente na causa fundamental, que é orgânica. É por isso que em certos casos mais graves, o psicólogo e o psiquiatra trabalham conjuntamente. Então, nas palavras de Santo Tomás, abre aspas, a alma, unida ao corpo, padece de duas maneiras. De um modo, com paixão corporal, de outro, com paixão psíquica, animal. Se sofre uma paixão corporal por lesão do corpo. Pois, sendo a alma forma do corpo, o ser da alma e do corpo é, por consequência, uno. Por isso, perturbado o corpo, por alguma paixão corpórea, há de a alma necessariamente perturbar-se per accidens, isto é, na medida do ser que tem unido ao corpo. Fecha aspas. Então, o que Santo Tomás chama
doenças mentais, se pode dizer, é outra coisa que não doenças fisiológicas, como a esquizofrenia, a depressão endógena. Aliás, um parênteses. No caso da depressão, existem os dois tipos. A depressão endógena, que, bem, as causas podem ser ambientais, talvez nutricionais, genéticas, né? E algo que se poderia chamar de depressão noógena, que está mais ou menos relacionada com coisas como a assídia, a tristeza, a melancolia, etc., quando não são elas mesmas. E diz também São Tomás, abre aspas, como se diz que as partes do corpo estão desordenadas quando não seguem a ordem da natureza, assim também se diz que as partes da alma estão desordenadas quando não seguem a ordem da razão, pois a razão é a força que governa as partes da alma. Portanto, quando as forças concupiscível ou irascível são afetadas por alguma paixão fora da ordem da razão, e por isso ocasionam um impedimento à devida ação do homem, se diz que o pecado procede da enfermidade. Por isso, o filósofo, no livro 1 da Ética, compara o incontinente com o paralítico, cujas partes se movem em sentido contrário do que ele dispõe. Fecha aspas. Então, aí Santo Tomás se aproxima do que mais propriamente, né, ainda que seja uma analogia, se pode chamar de doença mental da alma. A incontinência, no caso. A incontinência é uma doença da alma. Em outro texto, perdoe mais uma citação, Santo Tomás diz, abre aspas, quando alguma afecção não é moderada segundo o regime da razão, senão que cai num excesso ou defeito, se chama enfermidade, infirmitas da alma. Isso sucede, sobretudo, nas afecções do apetite sensitivo, que se chamam paixões, como o temor, a ira, o desejo, etc. Por isso, os antigos chamavam enfermidades da alma, egritudines anime, a este tipo de paixões, como disse Agostinho no livro A Cidade de Deus. Se diz que o homem faz por debilidade, enfermitas, o que faz por alguma paixão, como por ira, temor, desejo e coisas semelhantes. Fecha aspas. Então, concluindo, o que se pode chamar doenças mentais, portanto, doenças mentais, ou seja, da alma, são os vícios com a incontinência. Eu quero deixar claro, antes que me entendam mal, que eu não estou aqui dizendo que os chamados transtornos mentais não sejam doenças graves, consideradas, que requerem muita atenção, muitas vezes tratamento medicamentoso, psicoterapia e assim por diante. Se eu acreditasse nisso, eu não seria psicólogo, né? Eu nem estou dizendo que Santo Tomás tratou dessas doenças fisiológicas classificadas pelos manuais psiquiátricos, nem que escreveu sobre psicopatologia, nem nada disso. Estamos aqui falando de um dos níveis da psicologia terapêutica, que é um conjunto de disciplinas, como dissemos. Estamos tratando agora da distinção entre o nível mais fisiológico e o nível ético. Uma coisa é o que é da parte mais fisiológica da psicologia terapêutica, que trata dos transtornos psiquiátricos ou dos seus traços, etc. Outra coisa é o nível que trata dos hábitos em perspectiva ética. Há pessoas que procuram um psicólogo, principalmente porque tem um transtorno. E há pessoas que procuram psicólogos por outras razões, por baixa autoeficácia, como dizem, por dificuldades para superar maus hábitos, etc. Eu não estou dizendo que depressão endógena é assídia, nem que transtorno bipolar é inconstância. Nada disso. Embora os transtornos disponham o corpo para certos vícios, é claro. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas pensam que uma psicologia baseada em Santo Tomás nega as realidades de que Santo Tomás não tratou. Não é assim. Hum. Deve haver psicólogos, talvez vários, que dizem se basear em Santo Tomás e cometem esse erro, mas não é o caso dos mais esclarecidos. Só para clarificar, então, a psicologia tomista, na verdade, ela traz princípios filosóficos que norteiam, né, toda a prática da psicoterapia, como você falou, que tem vários níveis, né? Então, se, por exemplo, na psicologia moderna,
você tem figuras como Freud, que se basearam em Nietzsche, psicólogos que se dizem tomistas, naturalmente se baseiam em outro filósofo, né? É apenas uma questão de base. E muitas coisas que você fala, na verdade, são questões terminológicas que eu penso, né? Não sei se você concorda. Se a filosofia clássica tivesse orientado a psicologia desde o início, né, no sentido da psicologia moderna, talvez não teria tanto problema terminológico, né? De definir o que é a doença da alma, o que é uma doença que é causada por um problema biológico, coisas assim. Sim, sim, talvez, né? Mas, bem, mas pode ser que o problema não existisse, né? É, É agora, sim, verdade. é verdade. Mesmo a terapia cognitivo-comportamental, né, que se apresenta ainda mais isenta da filosofia, só pode dizer isso porque tem um princípio filosófico, que é o positivismo. Sim. Hum, É o agnosticismo filosófico, de certo modo, né? Como o liberalismo, né? O liberalismo, ao negar que a metafísica já é uma posição metafísica, por exemplo. Então, sim, sim. na psicologia, bom, que você citou, né? Cognitivo-comportamental, análogo, né? Depois, pode continuar. Então, por que é importante para um psicólogo ou para quem tem um transtorno mental saber sobre os vícios e a incontinência, e não somente sobre os transtornos mentais especificamente? Porque, como mencionamos, a alma é unida ao corpo. Se o pecado original já desequilibra os nossos apetites, mesmo para quem não tem nenhum transtorno mental, o desequilíbrio é muito maior para quem enfrenta a desvantagem, entre aspas, de ter um transtorno. Quem os tem pode ter mais dificuldade no combate a certos vícios e a incontinência do que quem não tem. Então, é muito comum, por exemplo, que alguém que tenha um quadro depressivo venha a ser inclinado à ira, porque um dos sintomas da depressão é a irritabilidade. E se o vício da ira já está muito concretizado, a própria propensão à irritação aumentará, né? Então, a doença orgânica aumenta as dificuldades éticas ou morais, e as dificuldades éticas ou morais podem aumentar a gravidade da doença fundamentalmente orgânica. Por isso, como disse, o psicólogo precisa ajudar e o paciente precisa ser ajudado, tanto no nível ético como no nível orgânico. Bem, e ainda há os casos em que a causa é aparentemente orgânica, mas que se escondem por trás de uma vida viciosa, varrida para debaixo do tapete, como se diz. É por isso que é importante procurar psicólogos e psiquiatras que não sejam progressistas ou relativistas, etc. Além disso, como se sabe, os vícios às vezes se conectam. E na medida em que os vícios podem acentuar sintomas físicos, é possível que os sintomas físicos aumentem em quantidade para além dos sintomas iniciais e básicos de algum transtorno. Então, a realidade dos vícios é muito mais ampla do que parece para a maioria das pessoas. Alguns os confundem com as adicções, por exemplo, que são os vícios patológicos em sentido orgânico, como o alcoolismo, o tabagismo, o vício em apostas, etc. Na verdade, um vício é um hábito operativo mau, é uma disposição estável, habitual do caráter. O caráter é a disposição geral da alma, que é formada por hábitos bons ou maus, viciosos ou virtuosos. Então, é uma disposição estável, habitual do caráter, formada, construída pela repetição de certos atos, de certas ações más, que contrariam a finalidade de operar segundo a virtude, que é o hábito operativo bom. As virtudes também são hábitos operativos. O vício é como a perversão da virtude, né? A perversão dessa característica da natureza humana de operar segundo os hábitos. Muito dificilmente, somente com muito custo, nós agimos de modo contrário ao modo como nos habituamos a agir. Então, os vícios, como falei, são mais amplos
do que a maioria das pessoas costumam imaginar. E existem um montão de vícios. A tristeza, por exemplo, pode ser um vício. Existe a tristeza, paixão da alma, que é uma resposta natural da alma diante de certos males, e existe a tristeza viciosa, que é uma disposição habitual do espírito para a tristeza. Se estou moderadamente triste porque um ente querido morreu, estou padecendo a paixão da tristeza, segundo a finalidade desta paixão. Agora, se estou sempre triste porque não sou rico, por exemplo, e consinto nessa tristeza, eu tenho uma tristeza viciosa. E há outros vícios que não costumam ser imaginados como vício. É o caso, além da tristeza, do vício do temor, né, que se relaciona com a covardia e que é diferente do temor de Deus, que é um temor virtuoso. Mas há alguns vícios que são reconhecidos como tais pela maioria das pessoas, mas às vezes apresentados com outro nome. São os vícios capitais, que se costumam chamar pecados capitais. Não é errado chamar assim, mas o pecado é a prática do vício, né? É o ato segundo a inclinação viciosa. Se eu tenho um vício, mas alcanço a continência, se eu me seguro, eu não estarei pecando. Por isso, o mais correto é chamar vícios capitais. E o que são vícios capitais? São vícios que são cabeça de outros vícios. Eles não são necessariamente os mais graves por si mesmos, mas eles são os piores na medida em que criam outros, né? E são eles: a soberba, o apetite desordenado da própria excelência, a avareza dos bens materiais, a ira de vingança, a ira, a gula, aliás, que é a imoderação no comer e no beber, a inveja, a tristeza do bem alheio e a assídia, ou preguiça, ou tristeza espiritual. Bem, qualquer psicólogo moderno rechaçaria completamente a ideia de que um psicólogo deve falar desse assunto, né? Porque a psicologia moderna, com a filosofia moderna em geral, quer se apartar de qualquer coisa que se possa associar à religião ou ao pensamento cristão. Bem, isso chega a ser ridículo quando a psicologia moderna tenta tratar dos mesmos assuntos, exatamente os mesmos assuntos, utilizando outros nomes, porque são realidades impossíveis de se separar da prática do psicólogo. E por mais que um cientificista ou secularista tente fingir que não, os temas aparecerão. E é ridículo porque a maioria, aliás, é ridículo porque a maneira de tratar é sempre humilhantemente inferior à doutrina de nomes como Santo Tomás, São Gregório Magno e outros, né? Quero dizer, alguns tratados de psicologia moderna, por exemplo, tentam tratar exatamente da mesma coisa que a doutrina clássica sobre os vícios trata, mas a doutrina clássica sobre os vícios supera essas tentativas tanto em profundidade como em amplitude e precisão. Posso me recordar do exemplo do uso do termo caráter, né? Algum autor da psicologia moderna, William James, se não me engano, espalhou o uso do termo personalidade no lugar do termo caráter, porque para ele o termo caráter teria uma conotação religiosa. Mas o significado da palavra personalidade é algo como a condição de ser pessoa, né? É outra coisa, é completamente impreciso. Mas a prioridade para ele, com o espírito da filosofia moderna, não era a ciência verdadeira, a precisão dos termos, mas a ciência falsa. O psiquiatra austríaco Rudolf Allers costumava dizer isso: personalidade está para a pessoa como a assiduidade está para assíduo, né? A disposição habitual, estável de uma alma, da alma de uma pessoa, não é a personalidade, mas o caráter, né? Um exemplo mais específico, que se refere a um hábito operativo especificamente, é o da ansiedade.
Na psicologia moderna, dificilmente se distingue precisamente o que é do temor, do que é da impaciência ou do que é da angústia, porque tudo isso é chamado ansiedade ou traços ansiosos. Frequentemente as pessoas suspeitam que têm o transtorno de ansiedade, mas são, na verdade, impacientes, né? Há também casos de rejeição do uso do nome de certas virtudes, né? Como o da compaixão, que substituem por empatia, né? E mesmo o próprio nome virtude, né? Às vezes substituem por habilidades. Então, bem, todos sabem que essas substituições acontecem por toda parte, né? Com outros termos, com outras áreas. Hum. Também convém para o mundo que as pessoas não tenham nenhuma noção dos vícios, né? Especialmente dos vícios capitais, porque todas as coisas em volta nos induzem a eles ou se alimentam deles, né? Eu me recordo de uma imagem cujo título era Os Sete Pecados Digitais. Lá tinha iFood para a gula, Twitter para a ira, Tinder para a luxúria, Netflix para a preguiça, LinkedIn para a soberba, Instagram para a inveja e os marketplaces para a avareza. Agora poderia ser é, os jogos de aposta. É fácil imaginar que para que a música atual renda, é preciso que muitas pessoas sejam luxuriosas. Para que os streamings rendam, é preciso que muitas pessoas tenham um triste hábito de acompanhar séries longuíssimas, tendo um compromisso com elas, né? O que pode ser associado à preguiça, e assim por diante. Pode-se imaginar muitos exemplos, né? Então, todas as correntes terapêuticas são filosofias aplicadas, e todas as correntes modernas são filosofias aplicadas que contradizem, por princípio, a filosofia de Aristóteles e Santo Tomás. Um exemplo até que você meio que trouxe no último podcast é do pensamento de Freud, né? Que, na verdade, ele, até por se basear em Nietzsche, ele, na verdade, induz o vício, né? Como forma de tratamento terapêutico, né? Me corrija se estiver errado. Você toma Sim, uma sim, inversão filosófica e vira tudo do avesso. Bom, não tem como dar certo. sim, perfeito, né? Se encaminhando para o fim, como eu disse, há quadros psicológicos de todos os tipos. Há quadros psicológicos orgânicos em primeiro lugar e éticos em segundo lugar, e há quadros psicológicos éticos em primeiro lugar e orgânicos em segundo lugar. A doutrina clássica sobre os vícios, especialmente sobre os vícios capitais, é fundamental para qualquer dos casos, embora a psicologia terapêutica não se reduza a isso. Como eu falei anteriormente, muitos pensam que psicólogos que falam desse tema pensam que a psicologia se reduz só a isso. Não é assim, pelo menos não de minha parte. Mas é fato que o tema é fundamental. Deve estar claro que certos estados psicológicos podem dispor à gula, o que muitos confundem com compulsão alimentar. Compulsão é algo bem mais grave e não tão ordinário quanto as pessoas imaginam. Sim, mas também é verdade que o vício da gula poderia ser uma causa concorrente para o surgimento de uma compulsão, né? Porque também é possível que certos estados orgânicos exponham o corpo à ira ou à preguiça e assim por diante. E o contrário, né? Também é sabido que, por exemplo, a soberba pode causar absolutamente todos os vícios, porque é o apetite desordenado da própria excelência. E excelência é uma coisa que podemos buscar desordenadamente em qualquer coisa que seja. Hum, Inclusive nos pecados contra o sexto mandamento, nos pecados da avareza, na jactância ou na vanglória, etc. Então, todos que procuram um psicólogo devem se certificar de que ele tenha um conhecimento
geral das psicopatologias, das técnicas terapêuticas verdadeiramente científicas possam ter sido popularizadas recentemente, né? E assim por diante. Isso é fundamental. Mas é também fundamental verificar se ele não ignora a plenitude da natureza humana. Então, em relação às técnicas modernas da psicologia, eu penso que uma confusão que existe quando se pensa em psicologia atomista é que a psicologia atomista rejeita tudo que seja moderno. Na verdade, pelo que eu entendi, é análogo até com a ciência moderna, em certo sentido, porque você vai pegar as descobertas recentes da física, da mecânica e tudo mais, é evidente que são coisas boas, que são coisas úteis, só que não se pode negar também que a base filosófica da ciência moderna é péssima, né? E muitas vezes é um materialismo puro ou um agnosticismo, enfim. Se aplicaria a mesma coisa para essas técnicas novas da psicologia, coisas que podem ser úteis, mas carecem de um fundamento propriamente filosófico. Sim, perfeitamente. A terapia cognitivo-comportamental que eu mencionei tem um montão de coisas úteis, né? O problema é a metafísica da terapia cognitivo-comportamental, ou dos seus autores, né? Eles têm muitas descobertas quanto à causa material, mas ignoram as outras coisas, ignoram a alma. E em relação à prática mesmo, quais situações assim você imagina que hoje, por exemplo, vemos no mundo que os católicos muitas vezes se convertem já em uma idade já mais avançada, né? Seja depois da adolescência, seja na adolescência, e naturalmente carregam uma série de vícios aí que vem do mundo, que vem de uma sociedade pautada nos vícios, como você falou. As situações assim em geral que você vê que um psicólogo ajudaria mais? Teria mais casos patológicos, como pessoas depressivas, ou... Porque o que acontece, né? Acredito até que você concorde. Num mundo católico normal, psicólogos seriam raros, né? Ou então seriam auxiliares de padres também, né? Existe aí uma certa, meio que a área de atuação do psicólogo em alguns pontos se assemelha do padre, né? Então, o que seria o do psicólogo, o que seria do padre, também nem todo mundo tem acesso a padres tradicionais, né? O que você acha disso? Os padres nunca foram treinados em psicodiagnóstico, né? É um dos níveis da psicologia moderna. É, mas poderiam ser, né? É verdade que tudo o que um psicólogo faz, um padre, um sacerdote poderia fazer melhor, né? Mas o que deveria ser próprio do padre sempre, bem, se vivêssemos na cristandade, não haveria psicólogos tratando do nível ético, né? Porque, bem, as graças de Estado são vantagens sobrenaturais, né? É claro que um leigo poderia, pelos dons do Espírito Santo, ter certas luzes para essas coisas, mas as coisas da ética se tratam melhor com luzes teológicas, acima de tudo, né? O que é da formação dos padres, sobretudo. Além disso, com as luzes das próprias graças de Estado, como eu disse. Agora, em relação aos estudos, né? Porque hoje por aí existe muito livro que fala de hábito, que fala de assuntos de psicologia, né? Existem hoje autores que estão ficando mais populares no Brasil, que são da linha católica, da psicologia católica atomista, né? Quais você recomendaria e quais autores modernos você vê que há algo a se aproveitar, coisas assim? Dos tomistas, Martinha Javari, acima de todos. Bem, porque ele alcançou praticamente uma sistematização. Há artigos ou livros praticamente sobre qualquer assunto da psicologia no sentido moderno, sob a perspectiva de Santo Tomás. E a obra dele é vasta, né? Não há tantos livros, mas há uma infinitude de artigos. Haveria também alguns outros psicólogos que são ligados a ele, né? Parece que foram formados na mesma universidade na Argentina, como Mariana de Ruth Crespo, Zelmira Seligman e outros, né?
Quanto ao proveito das correntes modernas, como eu falei, a mais proveitosa de todos é a terapia cognitivo-comportamental, porque, bem, a ciência experimental, ela é boa dentro de certos limites, né? O problema da terapia cognitivo-comportamental é se reduzir à causa material, mas na causa material há boas descobertas, né? Viktor Frankl, bem, ele tem muitos problemas de princípio. Tem muitas coisas que vão de encontro à filosofia de Santo Tomás, em partes fundamentais. Só que ele também tem algumas práticas que são proveitosas, como o que chamam de derreflexão, ou o que chamam de intenção paradoxal. Intenção paradoxal bem, serve para certos quadros ansiosos, no sentido de temor, e consiste em imaginar que tem uma intenção que é exatamente a realização do temor, né? Então, se temo gaguejar quando vou apresentar um trabalho, eu imagino repetidamente, até chegar próximo de acreditar nisso, que tenho a intenção de, quando chegar lá, gaguejar o máximo possível. Isso, às vezes, desvia um pouco o pensamento repetitivo que se dirige ao temor, né? Eu penso que são as duas correntes onde se encontram mais utilidade, né? A logoterapia de Viktor Frankl na parte prática, não na parte filosófica, e a terapia cognitivo-comportamental. Há alguns que defendem que a psicanálise freudiana poderia ser boa se separada da filosofia freudiana. Só que, bem, por exemplo, o Jacques Maritain defendeu essa tese, né? O problema é que as técnicas da psicanálise supõem a filosofia de Freud, né? Por exemplo, a associação livre supõe o inconsciente freudiano, né? Bem, a maioria delas, né? Então, não dá para separar, né? O próprio Rudolf Allers combatia a doutrina de Jacques Maritain e de Roland Daubier também, que era reformista da mesma época, né? Bem, e tem até um livro dele que se propõe a, entre outras coisas, derrubar essa tese de que as duas coisas possam se separar. Agora eu esqueci o nome do livro. Assim, é Estudo Crítico da Psicanálise. Estudo Crítico da Psicanálise. Aqui no Brasil saiu com esse título. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, saiu como O Erro Exitoso, uma coisa assim. E outro autor que é muito citado, inclusive pela questão, acredito que simbólica, simbolista, é o Jung, né? O que pensar dele? Ele, teoricamente, era uma espécie de rival do Freud, né? Sim, sim, é um dissidente, né? Um dissidente da escola freudiana. É, eu confesso que não conheço tanto Jung, né? Bem, o que posso dizer é que ele era um gnóstico autoconfesso. Bem, apesar de ter se separado de Freud, tem certos pontos em comum, sobretudo a parte fundamental da filosofia. Eu posso me recordar, certa vez eu li uma carta de Jung dirigida a um amigo, não sei, em que ele dizia que ele era muito bom, mas que superava Santo Tomás porque Santo Tomás não era um cientista, né? E ele era. Então, é uma atitude iluminista, é a mesma atitude iluminista de Freud, por exemplo. É interessante. Então, resumindo, como já foi dito, inclusive,
Mas acho que a essência da questão talvez seja justamente nada pode fazer ou teorizar sem uma base filosófica. E a filosofia moderna, em geral, como um todo, né? Até porque a filosofia moderna já nasce num contexto totalmente iluminista, totalmente humanista, entre aspas, né? E cientificista também. Então, você vai encontrar coisas que podem ser úteis, né, para a prática do psicólogo, mas é necessário que o psicólogo tenha esse critério de separar os conceitos errados, separar a base epistemológica errada, a metafísica ou não metafísica, né? Então, a psicologia tomista justamente traz esse remédio, né? Porque Santo Tomás é incrível. Quando você citou no início, né, Santo Tomás falando aí da questão dos vícios, é incrível como ele, com poucas palavras, consegue sintetizar e explicar as coisas de um modo assim, que realmente ele foi inspirado por Deus. Santo Tomás, dizem que São Pedro e São Paulo apareciam para ele para ajudá-lo, para tirar dúvidas dele. Então, o mundo moderno rejeita tudo isso. O mundo moderno, na verdade, rejeita todo o conhecimento, não só de São Tomás, mas que a Igreja Católica, em seus doutores e seus santos, acumularam sobre a alma humana. Aí você vê livros que trazem como grandes novidades coisas que nós já sabíamos, né? Ou deveríamos saber há milênios. Inclusive, você vai numa biblioteca, numa livraria hoje, você vê vários livros sobre hábitos, né? Bom, virtude, né? Sim, sim. Bem, é obrigatório para qualquer psicólogo esteja comprometido com a verdade, né? Ser tomista, né? É obrigatório. É, por isso que eu não falo tanto no termo psicologia tomista, porque uma vez eu vi em algum lugar que só existem duas filosofias, né? A de Aristóteles e o idealismo, né? Hegel. Então, bem, a filosofia aristotélica é a verdadeira e as outras são as falsas, né? Só existem duas filosofias, portanto, a verdadeira e a falsa. Então, não pode haver um psicólogo que não se baseie em Santo Tomás na medida em que a psicologia obriga uma base filosófica. Perfeito, então. Então, muito obrigado, Juan, pela participação. Repetindo aí, quem tiver interesse, ou necessidade, já vamos colocar aí na descrição do vídeo o contato, o site, tudo mais do Juan. E fica aí o agradecimento. Então, agradeço o espaço. Bem, repetindo o que o Guilherme disse, se alguém quiser me escrever, meus contatos estarão na descrição do vídeo. Tanto para me escrever, né, como também para quem queira me procurar pelos meus serviços. Saúdo a todos e até uma próxima. Salve Maria. Ave Maria.